Turma, e aí, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui, vamos ver como é que foi mais um fechamento hoje aqui no mercado financeiro americano. E da mesma forma que aconteceu no dia de ontem, hoje não foi diferente, tá? Também teve muita volatilidade durante o dia. Na verdade, a maior parte do tempo o pregão ficou em terreno negativo, tá? A maioria dos índices estava em terreno negativo. E no final da tarde começou a virar para o lado positivo, tá certo? Então foi assim, bastante volátil, foi praticamente o mesmo movimento que nós percebemos ontem, no último pregão, tá? Teve muita volatilidade, tá? Segunda-feira o mercado americano não vai abrir, é feriado de Martin Luther King, tá? Então, na semana que vem o mercado vai ter, a bolsa de valores vai funcionar só 4 dias, tá? Vai ter menos dias para trabalhar. Então tem que ficar atento aí, quem tem operação aberta e ficar atento porque o mercado não vai abrir segunda-feira, ok? Então vamos lá, vamos ver os gráficos aqui para a gente fazer. Então pessoal, a gente vai começar novamente com o índice SP500. Ó, a gente pode ver que abriu 459. Ó, ele abriu, vamos ver aqui, ele abriu 459, não, ele abriu 461,19, ele abriu 461,19, chegou a cair um pouquinho, tá? E depois, durante o pregão, começou a ficar em terreno positivo mais pro final do dia, tá? Ele está vindo buscar essa média móvel aqui de 50 períodos, tá? A gente já viu vamos ver aqui novamente no gráfico mensal, tá certo? Mais uma vez, tecnicamente nada assim de anormal no gráfico mensal, tá? É um gráfico mensal, gráfico de alta, tendência clara de alta. No semanal também, a gente pode ver que ele está durante várias semanas nessa zonazinha aqui de congestão, tá certo? Mais essa média móvel de 20 períodos do semanal servindo de suporte, e há muito tempo, ó, servindo de suporte, ó, há várias semanas. Cada candle desse aqui é uma semana, tá? Então olha quanto tempo essa média móvel no semanal servindo de suporte, tá? Mostrando ser uma área de suporte muito forte. E a gente vê que nesse candle aqui, ele também, da mesma forma que esses últimos candles aqui, batendo, tocando na média móvel de 20 e servindo de suporte, tá? Não está conseguindo romper. Voltar aqui para o diário para a gente ver. Então, o diário, de certa forma, numa área de congestão, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, tá certo? A princípio, não vejo nada demais, tecnicamente, olhando o gráfico, tá? Mas a gente sabe que na prática o mercado está oscilando muito, né? No pregão intraday. Então, começa embaixo, termina em alta ou vice-versa. Começa positivo e acaba fechando no negativo, mas assim, oscilando muito durante o intraday, tá? Vamos lá aqui. O que? Vamos analisar a Nasdaq. Então, a Nasdaq também lutando tecnicamente, tá? Ela reverteu para uma tendência de baixa, tá? Ela está no gráfico de baixa no diário. Por quê? Porque tecnicamente ela perdeu este fundo aqui, tá? Então ela vinha formando uma base de preço, não conseguiu fazer um novo topo e acabou rompendo esse fundo aqui, tá certo? Mas eu já falei para vocês em outro pregão, em outras análises, tá? Que eu considero nas minhas operações, estou considerando nas minhas operações esse fundo aqui, tá certo? Mas tecnicamente está numa tendência de baixa. Para mim, nas minhas análises, eu considero que este fundo aqui é um fundo forte e é este fundo que eu estou considerando para
para sinalizar uma reversão de tendência, tá? A gente pode ver que a força dessa área aqui, dessa região aqui como suporte, a gente vê, olha quantas vezes o preço tentou romper para baixo aqui essa região de suporte e não conseguiu. Neste candle aqui vermelho de baixo, ele quase que tocou, chegou até a tocar, ó, essa região de suporte. Vou até botar mais um pouquinho para ficar bem certinho, ó. Isso. Então ele quase que tocou, praticamente tocou, e conseguiu reverter um pouco. Ainda assim, fechou em baixa, tá? Fechou aqui, mas mostra que ele tocou nessa região de suporte aqui e voltou. Da mesma forma que no pregão seguinte, olha só, o pregão iniciou nessa região aqui, a gente já estudou no curso, tá? A característica dos candles, tá? Então ele iniciou o pregão aqui, nessa região aqui, 374 mais ou menos, chegou a despencar a praticamente 369, tá certo? E logo depois se recuperou e fechou acima dessa região de suporte. Então o mercado abriu já formando esse gap, tá? Porque ele abriu aqui, então ele já abriu num gap, chegou a despencar bastante ainda, tá? E logo depois ele reagiu e conseguiu fechar acima desse suporte aqui. Mais uma vez, no pregão seguinte, mesmo tendo esse candle de alta, tá certo? Ele abriu nessa região aqui, chegou durante o dia a tocar novamente, a testar novamente esse suporte aqui. Esse suporte foi testado, tá certo? E mais uma vez a força compradora entrou reagindo quando tocou nesse suporte aqui e voltou a fechar acima dele, tá certo? Aqui teve um candlezinho de baixa, aqui no outro pregão anterior, mais uma vez foi uma sangria violenta, mas a gente vê que ele respeitou mais uma vez esse suporte, tá? Ele chegou durante o pregão a perder, ficar um pouco abaixo do suporte, bem pouquinho abaixo, mas ainda assim conseguiu fechar um pouco acima do suporte, ó, tá certo? Um pouquinho acima. Novamente, o pregão de hoje, o que aconteceu? Abriu aqui nessa região aqui formando esse gap, tá? Mas durante o pregão o índice começou a reagir e fechou aonde? Acima dessa região de suporte, tá certo? Por isso que eu venho falando para vocês nos vídeos anteriores, vocês podem ver novamente, tá? Os estudos, vocês podem ver novamente que eu sempre disse que nas minhas análises, eu estava considerando este fundo aqui como suporte, tá? E mais uma vez, a cada pregão, isso se confirma como uma região de suporte muito forte. Pode perder esse suporte? Pode. Se ele perder, muito provavelmente ele vai buscar um fundo ascendente no semanal e no mensal, ou no mensal, tá certo? Para formar uma base de preço. Pode ser que ele venha a buscar essa média móvel de 200 períodos para poder novamente continuar um movimento de alta, tá certo? Então pode ser que sim, que ele perder esse suporte aqui e vir buscar até um novo fundo descendente, tá certo? Mas o que nós temos no momento é que essa região aqui de suporte está muito forte, ok? Vamos aqui novamente ver o mensal, olha só, também da mesma forma que o SP500, bem tranquilo no mensal, tendência nítida de alta, tá certo? Topos e fundos ascendentes. No semanal também, olha só, o semanal também está muito bonito. Da mesma forma que o SP500, tá? O índice Nasdaq está oscilando nessa região aqui. Então tá travado nessa região aqui, lateralizado aqui durante semanas. A gente vê, ó, praticamente um canal aqui, um retângulo, tá certo? Mas, porém, no índice Nasdaq, ele chegou a perder essa média móvel aqui de 20 períodos, tá? Como suporte. E aí a gente viu que no SP500, essa média móvel de 20 períodos, no semanal,
tinha um suporte muito grande. Tá? No SP500, essa média de 20 períodos aqui estava segurando sim os índices. Em nenhum momento, durante várias semanas, o mercado conseguiu furar essa média móvel de 20 períodos no SP500. No Nasdaq, a gente pode ver que esta semana aqui fechou abaixo dessa região da média móvel de 20 períodos, que era uma região de suporte muito forte no semanal, tá certo? A gente está vendo que ela está ameaçando uma reação e pode ser que na próxima semana ela já feche acima dessa média móvel de 20 períodos aqui no semanal, tá certo? E aí volta para essa área de lateralização aqui. Então a gente tem que observar na próxima semana onde que vai ser o fechamento, tá? E se por acaso a gente já falou que no diário, se no diário ele perder esse suporte, que a gente já viu que é um suporte muito forte, eu falei com vocês o seguinte, ele pode vir buscar essa média móvel de 200, tá certo? Se isso acontecer, também não é a princípio um desespero, tá? Se ele vier buscar essa média móvel aqui de 200, vai ser realmente uma correção muito grande no diário, porém no semanal pode ser que ele venha fazer o que? Venha buscar uma base de preço aqui no semanal, tá certo? Então a gente tem esse candle aqui que fechou, pode ser que ele feche nessa região, por exemplo, de 370, vamos botar aqui, fecha aqui numa região de 370, tá? Ainda assim, seria um fundo ascendente com relação a esse fundo aqui, tá certo? Como esse aqui é uma lateralização, eu não vou considerar nas minhas análises. Se por acaso o índice vier corrigindo aqui no semanal por volta de 370, ficar nessa região aqui, vai ser o que? Um fundo tá ascendente no semanal para poder buscar novamente a tendência de alta, ok? Então por enquanto nada de errado, são correções saudáveis, tá certo? No diário requer um pouco de cuidado, mas vamos sempre ficar de olho neste suporte aqui no Nasdaq, tá? Vou deixar aqui. E para finalizar, vamos olhar o Dow Jones também no diário bem tranquilo. Só vou voltar aqui só no Nasdaq, porque eu reparei aqui, a gente precisa realmente de uma atenção maior aqui no Nasdaq, que é o que? É esse possível cruzamento aqui de médias móveis. Então, esse possível cruzamento na média móvel de 20, cruzando para baixo a média móvel de 50, tá? Realmente pode indicar que o Nasdaq possa vir a fazer uma correção mais forte no diário, buscando sim aquele fundo ascendente no semanal, que a gente já falou, na região de 370 mais ou menos, tá certo? Que ainda assim seria bem saudável, nada demais, tá? Mas pode ser que corrija um pouco mais no diário, tá? Tem um pouco mais de espaço para corrigir no diário. E se isso acontecer também, essa média móvel de 20 pode servir de resistência, tá? Então a gente tem que observar nos próximos pregões como que isso vai se comportar, tá? Então o Nasdaq tem o índice Nasdaq vai ter esse detalhezinho para a gente ficar observando nos próximos pregões, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui agora para finalizar o Dow Jones. Então o Dow Jones para mim também bem tranquilo, tá? Ele até abriu nesse gap, não fechou esse gap, ó. Pode ser até que ele no próximo pregão venha querer já fechar esse gap aqui, um pouquinho de diferença, mas ainda assim bem tranquilo, tá? A gente viu que tá respeitando essa média móvel de 50. Vamos olhar aqui no mensal, mais uma vez, a gente sempre olha o gráfico maior para ver qual é a tendência principal. Também, tendência principal de alta, tá certo? No mensal, topos e fundos ascendentes, tranquilo. Vamos para o semanal. No semanal, também, ó, ainda assim, numa tendência de alta, não perdeu essa tendência de alta aqui no semanal.
chegou a furar algumas semanas essa média móvel de 20, ó, já é tá um pouquinho mais enfraquecido que os outros índices, tá? Mas logo depois já se recuperou e está voltando a respeitar no semanal essa média móvel de 20 períodos. Tá? A gente tem que perceber, a gente tem que ficar observando os próximos pregões, tá? Mas a princípio, tá? Tecnicamente não tem nada que se preocupar ainda com relação aos indicadores. Então o pessoal fica falando muito de aumento de juros e queda da bolsa. A gente já falou, assim, os juros, se aumentar 1%, ainda assim vai ter muita gente indo para a bolsa, porque lógico, vai ter muitos fundos que vão sair para buscar investimentos mais seguros, tá? Mas ainda assim, 1% ao ano, né, assim, ainda assim vai ter um grande mercado na bolsa, mesmo aumentando 1% ao ano, tá, dos juros americanos, que são os mais seguros do mundo, tá? Mesmo assim, vai ter mercado para bolsa. Então, é, isso tudo, quando sai essas notícias, na minha opinião, é mais servir para justificativa de realização de lucro, para justificar movimentos no mercado. Além do mais, eu não creio que a gente viu durante essa semana, realmente foi muito volátil. Vou colocar principalmente no índice QQQ, tá, que é mais suscetível a essas notícias de aumento de juros, tá? Então a gente viu durante a semana que houve uma correção muito forte aqui no índice da Nasdaq, tá certo? Mas uma opinião, e aí opinião, não tem nada de, não tem técnica, não tem estudo que justifique o que eu vou falar, mas é uma opinião. Eu acho que o Fed ele não vai deixar, ele ao mesmo tempo que já se mostrou, já tomou uma postura que realmente vai endurecer o aumento, o cuidado com a inflação e vai aumentar os juros para tomar cuidado com esse aumento inflacionário nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, quando ele percebe que o mercado começa a sangrar muito com essas notícias, e com certeza vai ter alguma notícia que ele vai amenizar, que ele já falou durante essa semana aqui. Ele vai aumentar, muito provavelmente ele vai começar assim, a aumentar os juros em março, mas que ao mesmo tempo ele com o mercado reagiu muito negativamente, ele logo depois fez um outro comentário dizendo que ele não pretende ainda de forma muito agressiva a diminuir as compras, tá? Então ou seja, ele vai continuar gastando um pouco ainda comprando os títulos no mercado, tá certo? Então isso se viu para diminuir um pouco a sangria e até mesmo ter alguns picos de alta. Então a minha opinião, e aí já é opinião, não tem nada de técnico, tá? A minha opinião é que o Fed, né, ele não vai deixar que o mercado ele entre em sangria infinita. Por quê? Até porque se o mercado desmoronar, a economia, realmente, a economia americana também vai desmoronar. Porque tem muito jogo, tem muito player, muito dinheiro na bolsa de valores. Então você imagina, se ele deixa a sangria vazar e sem estancar nada, vai todo mundo, as empresas americanas vão quebrar. Então, ao mesmo tempo que ele dá uma notícia ruim e ele vê que o negócio está muito feio, ele vai dar um jeito de dar uma amenizada, tá? Por isso que o mercado está oscilando muito. A gente já viu que a volatilidade nos últimos pregões estão muito grande. A gente já conversou que o mercado começa em baixa e termina em alta. E isso durante o pregão oscilando bastante, entre altos e baixos, durante o intraday, tá certo? Então não tá fácil fazer operações até mesmo de curto prazo nesse período. Agora, se for de curtíssimo prazo, day trade, de um dia para o outro, até 2 dias, até vai, tá? Mas assim, durante alguns dias, algumas semanas, está muito difícil,
tá? Então eu já falei e repito mais uma vez, se você tiver uma conta pequena, tá? Que tem que tomar cuidado com aquele padrão de day trade, certo? Eu aconselho a esperar um pouquinho, a não ser que você queira ser buy and hold, né? Aí, enfim, aí você pode aproveitar esses momentos assim de sangria para comprar mais. Agora, se não for, se for trader mesmo, se você tiver uma conta alta, beleza, você pode fazer day trade sem se preocupar com aquelas limitações, tá? Mas nesse momento eu não aconselho ficar com operações por muito tempo. A gente já viu que já tem acompanhando que o mercado não está fácil, tá certo? Então foi isso aí para fechar a semana. O mercadinho fechou no verdinho, tá? Mas praticamente estável. Só o Nasdaq que fechou um pouquinho mais no positivo. A gente viu que o Dow Jones ele fechou negativo, mas porque ele abriu nesse gap aqui. Por isso que o candlezinho é verde. Ele abriu nesse gap aqui e fechou acima. Mas fechou negativo com relação ao candle anterior, do dia anterior. Tá? E o SPY praticamente estável. Beleza? Então é isso aí. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar na abertura de terça-feira. E a gente vai vendo como que vai se comportar.